Olá, pessoal. Mais um papo despolitizado e hoje com o Luiz Fabiano, delegado do 2º Distrito de Santo André. Vai bater um papo gostoso com a gente hoje aqui. Bem-vindo. Eu agradeço aí o convite, Igor, falar um pouquinho sobre a minha vida, no Despolitizando, né? Vamos realmente quebrar as estruturas aí, mostrar que política ou a vida pessoal de cada um fala mais do que muitas vezes de um cenário político que a gente trata todos os dias aí, aquela coisa do político achar que fica naquele recorte, né? A vida de cada um é muito mais fácil de entender, né? E essa é a ideia do nosso papo despolitizado, é conhecer um pouquinho mais do senhor, da onde o senhor veio, quem é realmente, eu sempre falo para quem acompanha a gente aqui, aqui é um papo do CPF, né? Quem é a pessoa? Quem é a pessoa atrás do cargo político? Quem é a pessoa que deseja um cargo político? A gente quer entender também o porquê. Então, conta um pouquinho da sua história. Sei que o senhor veio lá de Marília. Sou marilhense, né? Temos alguma coisa em comum. Gosto muito daquela região. Bom, eu sou de 71, nascido em Marília, né? Fui investigador desde 92, foi quando eu entrei na polícia, né? Filho de peixe, peixinho é. Meu pai era delegado de polícia e meu pai foi policial militar, né? Chegou a ser sargento, foi fazer a faculdade de Madureza, que era o 2º grau na época, lá no Mato Grosso, conseguiu o diploma. Temos mais alguma coisa em comum, meu pai seguiu essa linha também. Isso, então, uma vez ele conseguiu o diploma, né? De 2º grau completo, prestou vestibular, fez direito, né? E foi um dos primeiros, ele e um amigo dele, também sargento, passaram já no 4º ano de faculdade, já passaram no concurso de delegado de polícia. Então, ele sargento, um amigo sargento, os dois foram assumir as suas unidades policiais. Aí eu tinha 6 anos de idade, fomos morar em Salto Grande, uma cidadezinha pequena na margem do rio Paranapanema, perto de Ourinhos, né? E aí eu fui acompanhando a carreira do meu pai como delegado, né? Gostei, né? E acabei com 20 anos, em 92, ingressando na Polícia Civil no cargo de investigador. Em 2006, eu ascendi na carreira e passei num concurso de delegado. Então, eu tenho mais de 30 anos de trabalho policial, né? Desde 2006, eu trabalho no 2º Distrito, em Santo André. Maravilha, mas aí, nesse inteirinho, a faculdade, o senhor fez mesmo ali em Ourinhos? Não, eu não fiz lá em Marília. Aí, passado em 2006, meu pai, em 92, quando eu entrei, né, para investigador, nós moramos em Salto Grande, depois eu morei em Ourinhos, retornei para Marília para fazer vestibular, faculdade, né? E depois eu vim para São Paulo para estudar, fazer aqueles cursos preparatórios no Damásio, né, que havia antigamente. Foi quando eu ingressei como delegado. Então eu queria ser delegado, então fiquei 15 anos como investigador. Depois de 15 anos eu prestei concurso para delegado, passei e aí estou na carreira de delegado até hoje. Entendi. Essa época de investigador aqui já em São Paulo, então? Eu trabalhei uma época em Marília, tá, né, que foi logo quando eu terminei minha faculdade. Depois eu vim para São Paulo para estudar, foi quando eu ingressei. O Damásio ainda é uma grande instituição, né? Sim, embora ele faleceu, né? Mas ainda o nome é muito forte, um nome muito né? forte. Existe eu acho que o complexo jurídico, acho que ele tem até faculdade hoje. Tem, que se trata que forma alunos, né? É. Eu tive aula com Alexandre de Moraes. Então. Né? Tive aula com alguns hoje que são renomados, né? É verdade, assim. A minha esposa também é advogada e aí ela também conta que ela teve aula com o Alexandre. Na época ele tinha cabelo, viu? Tá certo. Ele era E aí o senhor se prepara então para o concurso de delegado, mas já aqui em São Paulo, né? Já aqui em São Paulo. Já trabalhando como investigador aqui em São Paulo. Aqui na cidade de São Paulo. Na cidade, no município de São Paulo. Trabalhei na primeira seccional. Quando eu vim do interior, né? Eu fui trabalhar na época na DERIM, né? Não tinha, né? E a sede do DERIM, ela lá na Bittencourt Rodrigues, né? Na Bittencourt Rodrigues não, no prédio da polícia, no Palácio da Polícia, né, que tem no centro da cidade. E aí eu fui ser investigador, trabalhei no 78, eu trabalhei numa época onde a fase que eu mais estudei, consegui trabalhum
PS Vergueiro, tinha uma sala lá policial, né, que atendia todas as ocorrências que davam entrada nesse PS, que precisava ser feito registro, seja acidente de trânsito, baleado, esfaqueado, óbitos que precisavam ser registrados, a gente fazia o registro ali, nessa sala policial que tinha, encaminhava para a unidade policial mais próxima, que era ali o 5º distrito, próximo do PS Vergueiro, né? E foi a época que eu mais estudei. Aí, depois eu trabalhei na primeira DDM, né? E aí depois fui trabalhar no setor de cartas precatórias e depois eu passei para delegado e fui trabalhar em Santo André. Então já Santo André já vem... Já cheguei em Santo André na carreira de delegado, foi quando eu fiz a minha escolha onde você vai trabalhar, né? Após a academia, né? Por ordem de classificação, eu estava entre menos da metade, né? Mas havia poucas vagas na capital, né? Então a maioria das pessoas do meu concurso foi tudo para o ABC. E aí eu escolhi Santo André, dos municípios. E lá estou até hoje. E já tem quanto tempo isso? Já desde 2006, já tem 18 anos. 18 anos que eu estou lá em Santo André e praticamente trabalhando na mesma unidade. Né? E o desafio em relação à cidade, em relação a ser delegado de uma cidade do ABC? Puxa, eu me apaixonei por Santo André. Santo André é uma cidade diferente, sabe? Eu vejo que tem coisas lá que precisam ser melhoradas, mas é uma cidade muito gostosa. Do ABC ali, para mim é a melhor cidade que tem, né? Falam-se muito de São Caetano, que é uma cidade pequena, a renda per capita é alta, né? Mas Santo André não deixa a desejar nada para nenhuma cidade do ABC. Mas o desafio da questão... O desafio como policial é tremendo, né? O gargalo da cidade é a segurança pública. Lá o grande problema que existe na cidade hoje é segurança, porque é um problema de nível nacional, né? Então, mas ainda assim, furto e roubo de veículos, o índice é alto, furto e roubo a transeunte, né? Que a população, às vezes a pessoa está lá esperando o ponto de ônibus 5, 6 horas da manhã, passa um motoqueiro, rouba celular da pessoa, bolsa, documento, dinheiro. Furto e roubo à residência também, o índice é alto, a estatística é alta, violência doméstica ainda tem. Né? A gente brinca quando o dinheiro sai pela porta, o amor sai pela janela. Né? Às vezes os problemas familiares acabam acontecendo. Então a sua dinâmica na delegacia é grande. Não, sim, o plantão policial onde eu trabalho realmente é tudo que acontece ou deságua num plantão policial ou deságua num pronto-socorro. São os dois locais que estão abertos para a população 24 horas. Então, ou você vai para um PS, ou você vai para um plantão policial. É onde os dois órgãos públicos abertos que atendem a população a qualquer hora do dia e da noite. E aí uma curiosidade, como é que o senhor se desconecta disso tudo para o seu lado pessoal? Com o passar do tempo, a gente começa a normalizar muitas coisas, né? A gente se pergunta, olha, o que chama a atenção, ocorrências que me chamam a atenção, que marcaram, né? O que me destaca muito é suicídio. Isso ainda me choca um pouco. Mas do resto, você vai em locais violentos, né? Onde houve um latrocínio, a pessoa foi atropelada, às vezes mortes, né? Mas o suicídio me chama muito a atenção, porque a pessoa buscar a própria morte, querer entender o que levou aquela pessoa a cometer um ato contra si mesmo, né? É um momento de reflexão, que realmente é aquilo que mais me choca ou me chama a atenção. E a sua desconexão pessoal? Como é que o senhor se desconecta disso tudo? O senhor traz para o lado pessoal? Tento deixar o trabalho no trabalho. Quando eu venho para casa, realmente, eu quero falar de flores. A minha mulher gosta a gente brinca que é o da pena, né? Que é o da Atena, o Bach, né? Eu quase assisto pouco, né? Filmes policiais eu gosto, né? Mas é alguma coisa que mostra a realidade do dia a dia, que aqueles, seja vídeos, matérias jornalísticas de cunho policial, só se for algum assunto que realmente de investigação. Mas senão não me atrai, porque aquilo eu vejo todo dia. Então aquilo que chama a atenção da população, de um, de outro, para mim, fala assim, mas isso eu fiz ontem, né? Às vezes a população, às vezes eu vejo amigo que eu recebo, né? Às vezes você vai atender uma vítima e fala, doutora, aqui é assim o dia todo. Eu brinco e falo assim, olha, delegacia é lugar de vítima. Ladrão, de vez em quando, cai um aqui. Mas às vezes a pessoa se orgulha e fala, nunca pisei numa delegacia, primeira vez. Eu falo assim, olha, graças a Deus, nunca foi vítima, né? Uhum. Porque aqui é o lugar das vítimas. As vítimas necessariamente precisam passar por uma delegacia. O ladrão, muitas vezes, a gente não consegue chegar até ele. Mas de vez em quando a gente consegue colocá-los lá na cadeia, né? E aí, então, às vezes, a pessoa dá aquela conotação que só entra na delegacia as pessoas que vão ser acusadas de algo, né? Na verdade, não é isso.
É o resultado final, na verdade, né? Sim, o primeiro passo é da vítima, né? Sim, o primeiro Né? passo é registrar o boletim. E aí, eu soube também que o senhor está com um programa de televisão não, de rádio, né? Eu De tenho um rádio. programa na Rádio ABC, FM 81,9, lá em Santo André. Meu programa é um programa diário, né? Tem um quadro de entrevista lá chamado Conversa com o Delegado, né? E tem um quadro religioso chamado Espaço de Fé. Então, todos os dias eu trago um entrevistado para falar um pouquinho sobre a vida dele, seja um comerciante, seja um testemunho de vida, seja para falar de algo que seria interessante. Trago político, acho que no final do mês vou trazer um secretário de turismo, no dia seguinte vou trazer um deputado, né? Então são de qualquer... É um bate-papo como É um esse. papo com o delegado. Isso, eu coloquei esse quadro Conversa com o Delegado, uma coisa mais descontraída, né? Do bacana. E do lado, o religioso está dentro do mesmo programa ou são dois? Não, dentro do mesmo. O programa tem 3 horas de duração, meu programa começa às 2 da tarde, vai até às 5, né? Das 14 às 17 horas, e esse quadro religioso começa às 16 horas. Né? A proposta é uma proposta de evangelização, né? Então, nós estamos estudando a Bíblia, né? Desde janeiro do ano passado, a cada mês um livro bíblico. Então, o livro é dividido em 20 temas, que seriam os 20 dias úteis do mês, e cada pastor, ou cada pessoa que vem trazendo um pedacinho da história, como se fosse uma novela bíblica. Então, todo dia tem um pedacinho da Bíblia sendo trazida no programa. E do ponto de vista de uma pessoa diferente, né? De um ponto de vista de uma pessoa diferente, independente de placa de igreja, de denominação, pouco importa. Eu sou evangélico, então as pessoas com quem eu tenho contato são todos desse público, desse meio evangélico. Então vem pastor, presbítero, membro da igreja, eu convido de forma geral quem quer trazer a palavra ali. E é uma forma de contar a história bíblica, ser relatar, porque às vezes as pessoas não conhecem. Como isso aconteceu? Está lá na Bíblia, como foi isso? Então a gente vem contando diariamente um pedacinho daquilo que está... E é ao vivo? Ao vivo. Todos os sábados? Não, diariamente, de segunda a sexta-feira. De segunda a sexta-feira? Eu tenho 3 horas de duração, programa de segunda a sexta. Sábado e domingo realmente é quando eu descanso, fico com a família, com a mulher. Então o sábado é para descansar realmente, né? Para descansar. E aí eu trabalho em escala de plantão justamente por isso. Porque senão eu não conseguiria, né? Em razão, quem trabalha como assistente, como titular, né? Em atividade policial, você tem que trabalhar em horário comercial. E o meu programa é no meio do horário comercial. Então eu apresento o programa, eu trabalho em escala de plantão e aí, nos dias que eu não estou de plantão, aí eu estou no programa. E acabo trocando. Então meus plantões mais são noturnos, finais de semana. Exatamente para poder ter justamente esse tempo para de fazer ter esse horário livre para fazer o programa. É sensacional. Isso é gostoso de fazer, né? Eu até comecei o Despolitizando exatamente para poder conhecer um pouco mais das pessoas. É gostoso, você acaba conhecendo todo tipo de pessoas, de empreendedores, pessoas que querem, sabe, relatar a sua história. É muito interessante. Sua cabeça abre, você fala, puxa vida, não imaginava que testemunho de vida, cada uma pessoa que a pessoa viveu, passou por dificuldades, superou. Né? Isso estimula, né? Eu fico aqui pensando com a sua rotina, que não tem rotina, né? Que a delegacia não tem rotina. Não tem. E aí, numa parte do dia, o senhor está na delegacia, conversando lá com vítimas, depois está num programa falando com bate-papo de um modo geral, falando de religião. Eu gosto de conversar com o público, viu? Então eu gosto do... É interessante. Muitos não gostam de atender público, né? Acho que o servidor público, como o próprio nome diz, é para atender o público. Então, quer dizer, se você não tem esse contato com o público, você entendeu? É difícil, né? Você é contratado pelo Estado para justamente atender o público, né? Então, essa é a sua função. Então, ver a demanda da população, a necessidade delas, vítimas de estelionato. Hoje, o estelionato é o crime da moda, né? Então, um ladrão que não conseguir praticar algum tipo de golpe, ele vai ter que pegar em armas para poder realmente praticar crime. Esse é o futuro. E aí a pergunta que a gente... O objetivo do nosso programa, em conhecendo um pouquinho mais do senhor, do seu dia a dia, quem o senhor é, e aí, sem falar de política, mas falando da decisão política, que o senhor se posiciona agora, então, como pré-candidato a vereador, e a pergunta é, qual é o motivador dessa posição? O que acontece, né? Desde que eu cheguei, né, eu gosto, né, de ser policial. Eu vejo que a cidade, um grande gargalo da cidade, um dos maiores problemas da cidade é a segurança pública. Eu sou evangélico. E eu tenho uma leitura diferente com a questão do crime, porque às vezes o crime é a causa secundária, né? Ou a causa tem algo maior. Às vezes a pessoa é um dependente químico, é chamado adicto, então ele pratica aquele crime para poder alimentar o vício dele.
Ou a pessoa comete um crime, às vezes por alguma outra razão, violência doméstica. Às vezes o casal está vivendo conflitos familiares. Poxa, por que encarcerá-lo? Não dá para tentar reconstruir essa família? Vamos começar do menos por mais. Então, eu acho que eu tenho condições de ajudar a população na condição de delegado e vereador. Como pré-candidato a vereador, eu não posso, por exemplo, na condição de delegado, chegar para o comandante da Polícia Militar, seja comandante de companhia, comandante de batalhão, o capitão, comandante, a população tem reclamado que está tendo um alto índice de criminalidade em determinada região, em determinado cruzamento, né? Ou orientar para que ele venha fazer o policiamento ostensivo dele em determinada área. O oficial vai virar para falar, doutor, eu não vou lá na sua delegacia para falar que aquele inquérito X ou Y está bem feito ou está mal feito. Então, cada um no seu quadrado. Então, como delegado, eu não posso interferir no trabalho da Polícia Militar, que são duas polícias distintas e com atribuições distintas. Mas na condição de vereador, eu consigo chegar para o comandante, seja do batalhão, comandante da companhia, que é regionalizado, falar assim, olha, o que nós podemos fazer a quatro mãos? Como a Polícia Civil pode ajudar a Polícia Militar, porque a população tem reclamado que determinada região está faltando policiamento, o índice de criminalidade em determinada área aumentou. Olha, vamos trazer o estatístico, vamos montar operações em conjunto, vamos fazer algo a quatro mãos juntos. Então, é diferente. Então, você, como vereador, você consegue juntar as forças policiais, seja a Guarda Municipal, seja a Polícia Militar, seja a Polícia Civil, vamos trabalhar em conjunto. Olha, aqui é a população, então eu teria voz. É aquela coisa, lugar de fala. Então, eu como vereador teria lugar de fala para falar, seja com a Guarda Municipal, para cobrar do comandante da Guarda, o secretário de Segurança Pública da cidade, para falar, olha, eu tenho reclamado isso, porque eu sou vereador, não estou vindo aqui na condição de delegado, estou vindo aqui na condição de vereador, para quê? O que eu posso auxiliar? Como a gente pode fazer isso? Para melhorar a segurança pública da nossa cidade. A Polícia Civil também tem participação nisso e dever, obrigação de ajudar a população. Então, seria isso. E um diferencial que, como delegado, eu teria é que, se eleito, eu poderia ser delegado concomitantemente e ser vereador. Por quê? Porque o cargo de delegado e a vereança têm compatibilidade de horário. As sessões na Câmara são 2 vezes por semana, em regra. Então, não impediria que eu exercesse o meu cargo de delegado. Então, a população ou me encontra na delegacia ou me encontra na Câmara, né, no meu gabinete. Então, quer dizer, eu poderia bater escanteio e para cabecear. Então, isso seria um grande diferencial para a população, que eu não precisaria me afastar do cargo de delegado para exercer o cargo de vereador e, assim, de forma concomitante, eu poderia realmente ajudar. Falar, olha, se o problema da cidade é segurança pública, eu acho que alguém, de forma técnica, poderia pontuar e realmente colocar a mão nessa ferida aí para ajudar a achar uma solução em conjunto, né? Porque uma andorinha não faz verão. A Polícia Civil está com 30% de déficit de funcionário, a Polícia Militar em torno de 20%, o governador aí, o secretário de Segurança anunciou, né, para a Polícia Civil a contratação de 4.000 pessoas, né, chamar de concursos anteriores, né, os aprovados, mas não classificados, que vão ser todos agora chamados, né, mas até capacitar eles, fazer academias. A academia de polícia não comporta 4.000 pessoas juntas lá de uma vez só. Então vai ter que dividir em turmas, né, e vai ser aquela coisa lá, saindo do forno lá, né, às vezes, muitas vezes, reduzido e ainda não capacitado. E que vai haver necessidade desse treinamento, dessa complementação na prática. E aonde realmente a gente poderia orientar e ajudar a população, seja na condição de delegado, seja na condição de um parlamentar ali. Mas aí o seu desafio dobra, né? Sim, não resta dúvida. Eu só não sei se realmente eu teria 2 salários, bem provável que não, vou ter que fazer escolhas, né? Mas pronome de tratamento nunca foi meu forte, né? Doutor, eu fui investigador 15 anos, né? Então chamei durante 15 anos, doutor fulano, doutor Beltrano, né? Então hoje não me agrega nada. Eu acho que eu gostaria de realmente trabalhar para a população. É um complemento, então. É um complemento. Realmente. Como delegado, o senhor já faz uma parte e agora seria um complemento. Eu poderia acrescentar na cidade bastante coisa. E isso dentro da sua pessoalidade, né, o despolitizando, isso aí não incomoda o fato de que isso vai começar a ter
a ter pessoas contrárias, né? Sim, É uma coisa posição não de resta delegado. dúvida, né? Os colegas, os colegas falam, pode ser, mas você vai ser vereador, você vai ficar muito exposto, você não vai conseguir ir na padaria tomar um café que vão te dar de dedada na cara. Você votou a favor disso, você não está fazendo, a cidade precisa disso, a cidade precisa daquilo. Na minha condição de delegado, realmente, você está muito mais blindado, né? Ninguém vai entrar na delegacia e falar o que eu devo fazer ou não, né? E o que se espera do delegado é que está sempre a favor da população. Sim, né? né? Na posição Mas de na vereador, condição de vereador, você realmente está muito mais exposto, né? Os deputados são muito mais blindados, né? É difícil você ir na padaria e encontrar o deputado, né? Mesmo sendo o deputado da sua cidade, né? Então, e o delegado não, né? Pô, eu vou almoço em uma padaria que tem comida por quilo, eu vou na padaria tomar um café. Então, você vai na farmácia, você vai no supermercado, você vai na hortifruti, é ali dentro do município. Então, você vai conhecer os munícipes, onde você for, você vai ser abordado, questionando condutas, votações, projetos de leis, né? O que está acontecendo na cidade, você vai ter um contato muito mais próximo da população, seja para críticas e elogios, né? E o senhor está preparado para isso? Ah, com certeza, né? Então, o político, ele tem intimidade, mas ele perde muito da sua privacidade. Então, a intimidade é muito pequena. A sua esfera de privacidade vai reduzir muito, não resta dúvida. Mas, se é o que você quer, está sujeito a chuva e tempestade. É uma escolha de vida, né? Então, para cada escolha, uma renúncia, né? Nesse caso eu acredito e o Despolitizando acaba nascendo por conta disso também, porque eu sempre tive a curiosidade de saber o que motiva as pessoas comuns, apesar dessa posição de delegado, mas cidadãos comuns, se colocar numa posição de político ou política de uma cidade ou de um estado, enfim, de um país. Já que no Brasil, principalmente, né, os adjetivos são muito feios. Né? A política, né, o político dá sempre aquela conotação da pessoa querer entrar, levar vantagem, né, saquear o Estado. Né? Então e aí essa parte de se o senhor perder a privacidade já é uma perda. Sim, né? E aí, qual é o motivador? Por eu ser evangélico, né, e ter esse quadro religioso também no meu programa, a minha visão de mundo e trazer, né, no meu quadro de entrevistas a população de mais diversas áreas, você fala assim, poxa, mas dá para fazer alguma coisa, né? Então, sabe aquela frase que fala assim, olha, o meu problema não é o grito do mal, é o silêncio dos justos. Então, se a gente se calar, realmente quem vai dominar e vai controlar? Eu acho muito louvável, né? E admiro essa coragem. É uma exposição que nenhum dos colegas, vocês veem que é difícil um delegado se candidatar a vereador, né? A deputada é muito mais fácil, né? Porque você está lá na Assembleia, seja na Câmara, mais distante da população. Você está distante da população. O vereador não, você está ali. E diz que é uma eleição, das mais difíceis é a eleição de vereador, porque é um amigo que também é candidato, você vai na padaria, tem um candidato, você fala com o vizinho tem um amigo que também é candidato, tem um parente que é candidato. São mais num município, em Santo André, que é uma cidade de 750 mil habitantes, a gente calcula, na última eleição teve em torno de mais de 400 candidatos. Você vê, praticamente, né, quase 1% da população é candidata. Para quantas vagas? Eram 21, parece que subiram 6 vagas, agora são 27 vagas. São 27 vagas, são 400 pessoas concorrendo. Isso, e sem contar que todos os eleitos, os 21, vão ser candidatar à reeleição. Reeleição, né? Então, imagino eu que minimamente metade dos eleitos vão ser reeleitos. Então, essas vagas, na verdade, você está disputando metade delas apenas, porque a outra metade vão ser os próprios vereadores que vão conseguir se reeleger, né? Então é difícil você furar essa bolha, né? Porque ele tem toda a estrutura, ele está há 4 anos lá fazendo exclusivamente isso. Ele tem estrutura de gabinete, de combustível, de assessores, né? Então ele fica 4 anos trabalhando. A gente pergunta, como é que um cara não consegue se reeleger, né? Tem toda a estrutura, né? Está ali fazendo isso com gente, 4 anos trabalhando na campanha dele. É questão da pessoalidade, né? Mas aí, ó, o seu desafio então agora é bem diferente, porque o senhor fez 2 concursos, né? Para inspetor e depois para delegado. Eu fiz para investigador. Não, para delegado eu prestei várias vezes. Então até conseguir passar, não acho que foi na primeira, e não. Esse desafio agora não é fazer um curso no Damasco, que já não é fácil. Não, eu fiz o curso preparatório, mas oxe, eu brinco que, né, como policial, né, por meu pai ter sido policial, né, eles falam, filho do delegado passa, né? Eu acho que eu não conhecia um outro filho, eu fui reprovado no oral de delegado, e eu era investigado, não havia nada desaborador na minha vida, até porque
porque num outro concurso eu acabei passando, né? É que a banca, o presidente da banca daquela época, ele não queria colocar funcionários da polícia, aprovar funcionários. Era tinha uma personalidade na banca. Eles olha, queriam pegar gente de fora. Aí eles entenderam que é melhor passar aqueles que já estão na carreira, porque eles ficam. Os de fora estão usando muitas vezes a polícia como trampolim. Ele passa num concurso de delegado, continua estudando, ou começa a ser chamado em outros concursos de outros estados que paga melhor, porque São Paulo paga pouco, paga mal, e acaba usando a polícia só para poder ter um subsídio para continuar estudando. E eles viram que realmente aprovar aqueles que já estão na carreira é muito mais proveitoso e ninguém vai embora, todo mundo fica. Agora, para a vereança, cartilha é outra. Vai ser difícil. Cartilha é Mas outra, eu creio que Deus tem propósito em tudo, né? E Ele, você entendeu? Acho que Ele vem na minha vida um propósito de realmente vir para ajudar a população, pelo menos naquilo que eu sei um pouco fazer, trazer a minha experiência de vida e como profissional para ajudar em um problema que a cidade vive que é tão... um grande gargalo. Santo André, a título de exemplo, é o CEP mais caro para seguro de veículos. Então são dois desafios. O primeiro desafio é ser... Ninguém vai resolver o problema do mundo, mas pelo menos você vai tentar diminuir ou colocar em níveis controlados, né? Se cada um fizer um pouquinho, né, doutor? Então, essa é a proposta. Quiser fazer um pouquinho. E eu, assim, aproveitando, agradeço a sua presença, agradeço essa conversa gostosa que a gente teve. Desejo sorte e sucesso nessa sua empreitada. E deixo para o senhor as últimas palavras, se quiser falar com o seu público. Bom, eu agradeço, Igor, o convite, né, estar aqui no Despolitizando, falando um pouco sobre a minha vida, né, e convidar você também a conhecer o programa Segurança em Destaque na Rádio ABC, FM 81,9 de Santo André, das 14 às 17 horas. Então, um abraço e nos sigam nas redes sociais, @delegado Luiz Fabiano, tanto no Facebook quanto no Instagram. Muito obrigado, doutor. Forte abraço.